O pastor desafiou para estar aqui hoje, né? A gente sempre vem buscando algo do Senhor, algo da parte dele, mas foi uma palavra que o Senhor já me deu há um tempo atrás e que eu já comuniquei aqui com a galera, com os jovens. Eu dividi em duas partes essa ministração. E é interessante que quando o Senhor me deu essa palavra, o Senhor ao mesmo tempo me dizia que eu precisava comunicar com a igreja isso. Precisava expandir de alguma forma. E aí então, semanas depois, o pastor veio me desafiou para estar aqui. Né, ele está com a família, passando uns dias lá em Londrina. Amanhã ele está por aqui já. E graças a Deus, né, Deus seja louvado porque essa noite chegou. Eu queria que você prestasse muita atenção na caminhada que a gente vai fazer através da palavra, porque eu creio que é a palavra do Senhor que liberta. Eu creio que não sou eu, é Deus falando essa noite. E cabe a nós estarmos com o ouvido muito atento para o que Ele tem a dizer. E é interessante que a vida cristã é uma caminhada. E cada noite, cada culto, cada célula, cada palavra que a gente recebe é um passo a mais na nossa caminhada. Cada desafio, cada coisa que o Senhor coloca na nossa frente é um pedaço dessa caminhada. E é interessante que Paulo compara isso. Paulo compara a vida cristã como uma corrida ou como uma caminhada. Assim como um maratonista precisa estar em constante corrida, o cristão também precisa. Mas se você perceber numa maratona, o maratonista tem momentos que ele descansa um pouco, mas ele não para. Ele apenas reduz o ritmo. Mas algo que a gente não pode parar é de nos relacionarmos com Deus. E o tema e a mensagem dessa noite é: não pare. Nós não podemos diminuir e muito menos parar o nosso ritmo de relacionamento com Deus. E é um pouco sobre isso que eu queria falar com você, porque às vezes a gente vive dias tão cansativos, tão muitas vezes atribulados, que a gente sente muitas vezes cansado. Ou momentos difíceis que a gente passa, que a gente percebe, ou até a gente coloca em xeque a existência de Deus na nossa vida. E muitas vezes a gente sente vontade de parar. E a gente vai ver um homem na Bíblia que parou. Ele deu uma pausa. E a gente começa a perceber, se tem alguém que parou na Bíblia, por que está ali? Por que exatamente a vida dele está ali e nesse momento ele paralisou? O que Deus quer nos ensinar com isso? O que Deus quer mostrar para nós isso? Por que está na Bíblia isso? Por que está aqui? Poderia muito bem, a gente vai falar sobre ele, você vai pensar comigo, poderia muito bem não ter isso na Bíblia. Dessa pessoa. Mas está aqui. E se está aqui é porque Deus quer nos ensinar algo. Amém? Vamos abrir lá em 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Primeira Reis, capítulo 17, verso 1. Diz assim: um profeta chamado Elias, de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Vamos parar por aí. Vamos construir essa caminhada no capítulo 17, capítulo 18 e até mesmo capítulo 19 de 1 Reis. Aqui começa a história de Elias. Elias é um profeta. Elias é muito usado por Deus. A gente vai ver o quanto que ele foi usado por Deus. Aí a gente percebe que nessa passagem, nesse capítulo nesse capítulo 17 de 1 Reis, que Elias chega ao rei Acabe e fala: rei, Deus mandou falar, Deus mandou dizer que não vai haver chuva.
vai haver um tempo de seca. E aí nos versos depois, consequentes depois a isso, a gente vê Deus livrando a vida de Elias, em relação à seca. Deus fala para Elias ir numa região onde tem um riacho, e ali Deus sustenta Elias, Deus traz o pão, traz a provisão para Elias, Deus traz água para beber através do riacho, mas a seca é tão grande que o riacho seca, e depois Deus manda Elias ir para a casa de uma viúva, e lá Elias começa a morar com essa viúva, e essa viúva, a palavra fala que ela tem necessidades financeiras, e Deus começa a prover ali na vida dessa viúva, na vida de Elias, e aí você vê Deus movendo na vida de Elias, um cara ousado, um cara totalmente conectado com o Senhor, e aí na casa dessa viúva, de repente, o filho dessa viúva morre, um menino, e aí a viúva começa a questionar Deus: por que Deus, você mandou Elias para cá? Será que é para me castigar por causa dos meus pecados? E essa viúva começa a questionar o Senhor. Você vai encontrar tudo isso no capítulo 17, queridos. E aí a gente começa a ver o quanto há um conflito ali entre essa viúva e Elias, e Deus provendo, e mesmo assim a mulher duvidando, e aí Elias se enche de ousadia, pega o menino, ora 3 vezes em cima do menino, e o menino ressuscita. E aí essa viúva olha e fala: uau, Elias, você serve ao Deus verdadeiro, você realmente é um profeta. E aí a gente vê já nesse primeiro capítulo Deus usando Elias de uma forma muito poderosa, irmãos. Ele falou com o rei Acabe por causa da chuva, que ia haver seca, e houve seca, e daí depois o Senhor sustenta Elias vai para a casa dessa viúva, Deus opera ali na vida daquela criança ressuscita através da oração de Elias. Deus honrando Elias em todo o tempo, Elias se aprofundando no Senhor, Elias com intimidade com o Senhor. E aí vamos pular para o capítulo 18, 1 Reis 18, verso 19. A partir desse verso 19 do capítulo 18, Deus fala para Elias, aqui a seca, Deus já tinha falado para Elias que a seca ia terminar, aproximadamente 3 anos durou essa seca, e aí, mas antes de terminar, Deus fala para Elias, volta a falar com o rei Acabe de novo, volta a falar com ele, e aqui no verso 19, do capítulo 18, Elias fala com o rei Acabe novamente, diz assim no verso 19: portanto, ordene agora a todo o povo de Israel que vá encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os 450 profetas de Deus Baal, e os 400 profetas da deusa Aserá, que são sustentados pela rainha Jezabel. Então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse: até quando vocês vão ficar em dúvida o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor, mas se Baal é Deus, adorem Baal. Porém o povo não respondeu nada. Então Elias disse: de todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou, mas o profeta de Baal são 450. Agora tragam 2 touros, que os profetas de Baal matem um deles, cortem em pedaços e ponham em cima da lenha, mas não ponham fogo. Eu farei a mesma coisa com o outro touro. E aí os profetas de Baal vão orar ao seu Deus, e eu orarei ao Senhor. O Deus que responder mandando fogo, este é que é Deus. E todo o povo respondeu: está bem assim. Então Elias disse aos profetas de Baal: já que vocês são tantos, peguem o touro e o preparem primeiro, orem ao seu Deus, porém não ponham fogo na lenha. Os profetas de Baal pegaram o touro que havia sido trazido para eles, e o prepararam, e oraram a Baal, desde a manhã até o meio-dia. Eles gritavam assim: ó Baal, responde às nossas orações. E ficaram dançando em volta do altar que havia feito, porém não houve resposta. Verso 27, ao meio-dia Elias começou a caçoar deles:
ele dizia: orem mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou que tenha ido ao banheiro. Talvez ele tenha viajado, ou talvez esteja dormindo, e vocês terão de acordá-lo. Verso 28. Aí os profetas oraram mais alto e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles, até que o sangue começou a correr. Passou o meio-dia e eles continuaram a orar e a gritar até a hora do sacrifício da tarde. Porém, não se ouviu nenhum som. Verso 30. Então Elias disse ao povo: cheguem para mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias. E ele começou a consertar o altar do Senhor Deus, que estava derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das 12 tribos, que tinham os nomes dos filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras, Elias construiu o altar para a adoração do Senhor. Depois cavou em volta de uma valeta, em que cabiam mais ou menos 12 litros d'água. Então em seguida colocou lenha no altar, cortou o touro em pedaços e o pôs em cima da lenha. Então disse: encham 4 jarras com água e derramem sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. Eles fizeram o que Elias estava mandando, e ele disse: façam de novo. E eles fizeram. Façam pela terceira vez, disse Elias. E eles fizeram. Verso 35. A água correu em volta do altar e encheu a valeta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel, e que eu sou o teu servo, e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responda-me, ó Senhor, responda-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e estás trazendo este povo de volta para ti. Verso 38. Então o Senhor mandou fogo do céu, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: ó Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Verso 40. Elias ordenou: prendam os profetas de Baal, não deixe escapar nenhum. Todos foram presos. E Elias fez com que descessem até o riacho de Quizon, e ali os matou. É um texto um pouco longo, irmãos, mas eu precisava ler isso, porque a gente precisava entender o quanto Elias foi desafiado pelo Senhor, o quanto o Senhor falou. Nessa época, nessa hora, nesse momento aqui, o povo de Israel estava idolatrando outros deuses, e tinha 450 profetas de Baal que Elias os desafiou, falou: vamos para o Monte Carmelo, vamos todo mundo, eu vou trazer um touro aqui, vou preparar um altar, vocês também façam a mesma coisa, e vamos cada um orar para o seu Deus. E o Deus que manda fogo do céu é o Deus verdadeiro. E ali os profetas de Baal começaram a orar, começaram a interceder ali, e nada aconteceu. E Elias até zombou deles, falando: ó, acho que ele está cochilando, acho que ele foi fazer outra coisa, o Deus de vocês. E quando Elias começou a invocar ao Deus verdadeiro, ao meu e ao seu Deus, caiu fogo do céu. E a palavra vai dizer que todo o povo se prostrou e falou: Elias, o teu Deus é o Deus verdadeiro. Aí os profetas de Baal começaram a sair correndo, tentaram fugir, e aí Elias pediu para prender todos eles, e logo depois Elias matou todos eles na espada, 450 pessoas. E a gente começa a olhar: uau, como assim? Olha o que Elias fez, olha como Elias é usado por Deus, olha como Elias é preparado, como Elias tem ousadia, como Elias tem coragem. Elias ainda zombou dos profetas. Olha como Deus tem usado Elias, como Deus honrou Elias nessa situação, honrou a fé de Elias, honrou tudo aquilo que Elias queria fazer. Elias queria provar para esse povo quem era o Deus verdadeiro. E logo depois disso, o Senhor termina com a seca e cai chuva do céu. Depois que o povo se prostra ao Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro faz chover de novo, acabando com aquela seca. Então olha como Elias é usado, e como Elias ouve a voz de Deus.
como a voz principal que Elias escuta é a do Senhor. E muitas vezes nós vemos homens no dia de hoje que são muito usados pelo Senhor. Ouvem a voz de Deus, ouvem e obedecem a voz de Deus, tem ousadia, tem graça, tem uma fé extraordinária. E o quanto Deus usa essas pessoas. Deus usou Elias para avisar sobre a seca, mas também usou Elias para trazer a chuva de novo. Deus quer usar você para fazer coisas sobrenaturais também, irmão. Deus quer usar você, basta você ouvir a voz dele e obedecer com ousadia, como Elias fez. Só que a gente começa a olhar esse cenário, cara, olha o que Elias fez, olha o que Deus fez com Elias. Esse cara é top demais. Vamos olhar agora o capítulo 19, para a gente dar continuidade aqui. Logo depois disso, o rei Acabe soube de toda essa história e toda essa situação, e foi avisar Jezabel o que Elias havia feito. Afinal, Elias havia matado todos os profetas de Baal, na espada. E aí no capítulo 19 de 1 Reis diz assim: o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Verso 2. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Guarda isso, por favor. Aí ela mandou um mensageiro a Elias: que os deuses me matem até amanhã, a esta hora, se eu não fizer a você o mesmo que você fez com os profetas. Aí você pode estar pensando, mas como assim? Elias matou 450 pessoas. Elias ordenou que prendessem essas pessoas, e depois matou. A palavra diz isso. E se você observar no verso seguinte, no verso 3 do capítulo 19, vai dizer que Elias teve medo. Você vai observar aqui no verso 3 que Elias ficou com medo, e para salvar a vida, fugiu. Elias ficou com medo de uma mulher, com o recado de uma pessoa. Mas o que fez paralisar Elias? O que se deu para Elias ficar com medo, para Elias ficar totalmente travado? A gente vai observar daqui para frente que Elias entra numa tristeza profunda, tão absurda, que muitas vezes a gente se encontra dessa forma. Talvez a gente já foi usado por Deus, talvez a gente já foi usado para dar recados de Deus às pessoas, para comunicar coisas de Deus para as pessoas, mas chega uma hora que a gente está cansado, uma hora a gente paralisa, porque uma frase, uma pessoa, alguém que disse, uma voz do inferno, diz algo que você não gosta e te trava, diz algo que você acha terrível e te dá medo, te traz medo, e isso te faz paralisar. E é interessante que os especialistas falam que esse período começa meio que uma depressão de Elias, porque Elias sentiu uma tristeza muito profunda. No verso 3, como eu falei, Elias sentiu medo e Elias quis fugir. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Betseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante. Então essa é a primeira característica de quem está com uma tristeza profunda: medo e fuga. Quando a gente se sente cansado, transtornado emocionalmente, a gente sente medo e quer fugir. E esse foi o primeiro sentimento de Elias. Segunda característica desse medo de Elias, dessa tristeza profunda de Elias, verso 4: e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. A pessoa quando está com uma tristeza profunda, ela sente vontade de morte. Aí isso começa a dar uma confusão na nossa cabeça, mas é o mesmo homem que Deus usou para alertar o povo quem era o Deus verdadeiro. É o mesmo, é o Elias. Mas como assim? Outra característica de Elias, nessa passagem:
o quanto Elias estava com uma tristeza profunda. No verso 5 diz assim: então orou assim: já chega ao Senhor, acaba agora com a minha vida, eu sou um fracasso como foram os meus antepassados. Verso 5, Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar mais 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Elias sentiu um sono absurdo. O anjo teve que acordá-lo 2 vezes. Ele comia e dormia, comia e dormia. Talvez você esteja tão cansado que você só sinta desejo dessas 3 coisas: medo, vontade de morrer e sono profundo. Lembrando que é a mesma pessoa que Deus havia usado nos capítulos anteriores. Aí depois disso, Elias caminha 40 dias sobre o deserto, e ele entra numa caverna. Ali é o ápice da tristeza de Elias. Ali é o ápice do cansaço de Elias. Elias já estava cansado, desejando a própria morte. No verso 9 diz assim: ali ele entrou numa caverna para passar a noite, e de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti, mas o povo de Israel quebrou sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. O verso 11, o Senhor Deus disse: saia e vá, fique diante de mim, no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços, mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Verso 12, depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa, então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Aí Elias, nos versos seguintes, começa a se queixar com o Senhor de novo. Que ele estava cansado, que ele estava desiludido, porque ele havia servido ao Senhor de todo o seu coração, mas outras pessoas queriam matá-lo. Ele estava encucado na cabeça dele a frase que Jezabel deixou com ele, o recado que Jezabel deixou com ele, de que em 24 horas ele iria morrer. Ele estava com isso na cabeça. Ele deixou que com isso entrasse na mente dele e no coração, ao ponto de ele querer se isolar numa caverna. Sabe, irmãos, eu não sei que caverna que você está vivendo hoje, mas hoje é uma noite de você sair da caverna. Sabe, aqui Elias não se relacionava mais com Deus. Deus chegava para Elias, a palavra vai dizer que ele chegou de várias formas, e apenas o sussurro que ele conseguiu ouvir a Deus. Sabe, aqui a gente vê um Elias com o coração amargurado, com o coração pesado, com cargas nas costas, cansado de uma batalha, cansado de uma vida ali, sempre guerreando, sempre batalhando em nome do Senhor. Mas ele precisou parar, ele parou, algo parou, uma frase parou Elias. Um recado parou Elias. E eu não sei o que tem paralisado você essa noite, mas hoje é a noite de você caminhar. Hoje é a noite de você sair da caverna e se encontrar com o Senhor e voltar a se relacionar com Ele. Eu não sei que tipo de caverna que você vive, talvez uma situação muito difícil tenha te feito parar, uma situação muito complicada que você não consegue resolver sozinho, tem te feito parar e tem te colocado na caverna, que você tem desejado até mesmo a morte, que você tem desejado ficar com medo, ficar com fuga, com sono profundo. Muitas vezes você está paralisado, você não consegue ver um fundo de esperança, porque de dentro da caverna a gente não enxerga nada. Mas aí Elias sai da caverna. Depois de ter uma conversa com o Senhor, e através do sussurro do Senhor, Elias ouviu o Senhor e saiu da caverna, porque Deus tinha um propósito para Elias. A história de Elias não ia parar ali. A história de Elias
não era dentro de uma caverna. O fim de Elias não era dentro de uma caverna. O fim da tua história não é dentro de uma caverna, irmão. Quem te projetou, quem te criou, sabe o teu final. Se você não sabe, crê e confia nele que ele sabe. Deus tem um propósito na sua vida, assim como ele tinha na vida de Elias. Depois disso, o Senhor pede para Elias ungir Hazael, ungir Jeú e Eliseu, porque Elias tinha esse propósito. Deus tinha isso para a vida de Elias. Elias, esse não é o teu fim, esse não é o teu final. O final da tua história não é dentro de uma caverna. E agora vem a pergunta que eu queria fazer para você: que tipo de caverna você se encontra hoje, irmão? Onde você se encontra parado de uma tal forma que você não consegue caminhar? Como eu falei aqui no início, a vida cristã é uma caminhada, é uma constante caminhada. O que tem feito você paralisado de uma tal forma que você não se relaciona mais com o Senhor? Você não se relaciona mais com os irmãos, você não se relaciona mais com as pessoas, não se relaciona, você não vai mais na célula, talvez você não se relaciona com algum parente, tem alguma rusga, falta perdão, falta tratar algumas coisas. Isso é ruim, isso deixa a vida pesada, isso deixa a vida amarga, irmãos. Isso faz com que a sua vida fique parada de uma tal forma que você sinta vontade de morrer. O encontro com Jesus é só o início da tua história, não é o final dela. É só o início de uma história. Elias, o final de Elias não era dentro de uma caverna. Talvez você já esteve empolgado com Deus, viveu o primeiro amor com Deus. Talvez você já tenha experimentado coisas extraordinárias com Deus, assim como Elias provou. Pensa como Deus, eu contei aqui a história para vocês, como Deus usou Elias. Então Elias experimentou tudo isso da parte do Senhor. Mas a frase de uma pessoa fez o parar. O recado de uma mulher fez ele parar. O que te faz parar? O que tem feito você parar? O que tem te paralisado? O que tem te travado? Será que são as desilusões com as pessoas? É interessante que Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 9, sobre algumas pessoas que o decepcionaram. Paulo fala ali sobre algumas pessoas, sobre Demas, sobre algumas outras pessoas, que o abandonaram no meio do caminho. Então, se até Paulo, irmão, teve gente que o decepcionou, imagine nós. Imagina a gente. Será que são as frustrações da vida? Frustrações acontecem, irmão. Acontece com todo mundo. Será que o pecado tem te paralisado? O pecado não nos afasta do amor de Deus, como dizem Romanos. Nada nos separa do amor de Deus. Mas o pecado nos separa da presença dEle. Deus não habita em meio ao pecado. Será que isso tem feito você paralisar? Você não tem mais intimidade com Ele, você não conversa mais com Deus, você não lê mais a palavra. Sabe, a gente tem falado bastante sobre avivamento nesses últimos domingos. Avivamento é isso, relacionamento com Deus. Se eu estou em pecado, eu não tenho relacionamento com Ele, o avivamento não vai acontecer, porque o avivamento é no individual para o coletivo. Você é responsável pelo avivamento dentro da tua célula. Você é responsável. Você é responsável pelo avivamento dentro da sua célula. Você é responsável pelo avivamento dentro do discipulado. Não espere por outros, é você o responsável. É do individual para o coletivo. O medo tem te feito parar. Os traumas, o cansaço. O cansaço tem feito você parar. Você se sente cansado, você se sente com fardo nas costas. Mas uma coisa eu tenho para dizer, irmãos. Para cada um desses problemas, Deus tem uma solução. Falei sobre a voz da Jezabel aqui em relação a Elias, né? Vamos ver a voz de Deus aqui? Vamos lá. Desilusões com pessoas. Jeremias 17, capítulo 17, verso 5 diz assim: Maldito o homem que confia no homem e faz da carne do seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O que tem feito te paralisar suas frustrações? Em Salmos capítulo 30, verso 5 diz assim: O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Agus, eu acho que não tem palavra para mim. Estou em pecado. Vamos ver? Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14 diz assim: Ele nos libertou do poder da escravidão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. A solução. Para toda a paralisia há uma solução. Para todo momento que você está parado, que você está cansado, está desanimado e não vê nada, não vê um fundo de esperança, há uma solução. Em toda caverna há uma solução. Há uma palavra de Deus, através de Elias veio através de um sussurro. Há uma palavra para o teu problema, há uma palavra para aquilo que tem te feito parar. É o medo? Isaías capítulo 41, verso 10. Por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Não tenha medo, não temas. Não deixe o medo te paralisar, o medo te travar, o medo fazer com que você pare a tal forma que você não viva o propósito que Deus tem para você. Aquilo que Deus tem para a sua vida. É o trauma, é trauma de infância, trauma da juventude, traumas que nos carregam muitas vezes e que nos impedem de avançar, que se torna até mesmo um inimigo na nossa vida. Deuteronômio capítulo 20, verso 4 diz assim: Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para dar a vitória a vocês. Você está cansado? Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É a palavra de Deus. Para cada palavrinha que o diabo vem, cada semente que o diabo vem jogar no teu coração, existem várias promessas e palavras de Deus para a sua vida, irmão. Agora basta você escolher e ouvir qual que você vai querer. Basta você olhar e falar: Deus, eu quero ouvir a sua voz. Não quero ouvir a voz do trauma, a voz do medo, a voz do cansaço. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim. Eu quero ouvir o que o Senhor quer de mim. Quero colocar o meu coração à disposição do seu reino. Deus tem uma resposta para cada problema. Deus tem uma resposta para cada dificuldade. Deus quer ver a gente caminhando, avançando. Um avivamento no discipulado, um avivamento da nossa célula. Deus quer ver nossas células multiplicando, a coisa virando, o louvor fluindo, tudo acontecendo. Mas isso não significa que não venha dificuldade. Não significa que muitas vezes você vai estar em constante corrida na caminhada cristã. Não significa isso. Você pode até diminuir o ritmo, mas para descansar nos braços do Senhor. Entenda isso, a gente não pode parar, a gente pode até diminuir o ritmo de todas as outras coisas, mas não com relacionamento com Deus. Isso a gente não pode diminuir jamais. Não pode parar jamais. Queria chamar o ministério de louvor aqui, para a gente já ir finalizando. A voz de Deus precisa sobressair em relação à voz dos nossos inimigos. Não pare porque as vozes não vindas de Deus falam para você desistir e sair da presença. Não pare pelas vozes que o mundo fala a teu respeito. Não fale isso. Não pare. Não pare. Não desista. Se for para diminui apenas o ritmo, mas não pare. Diminui, descansa no Senhor, mas não pare do relacionamento íntimo e profundo com Ele, profundo com a palavra. Não deixe a voz do inimigo tomar voz na sua vida. Não deixe que isso aconteça. Vamos ficar de pé? Lembra do que Jezabel falou para Elias? Lembra que Jezabel falou para Elias?
Jezabel falou que em 24 horas mataria Elias, da mesma forma que Elias matou os profetas de Baal. Essa era a palavra do inimigo, de um profeta de Deus. Essa é a palavra do inimigo de um profeta de Deus. Mas se eu te falar que até hoje ninguém conseguiu matar Elias. Segunda Reis capítulo 2, diz que Elias estava andando com Eliseu, seu sucessor, e de repente uma carruagem do fogo. Ei, 24 horas você está morto, Elias. Não. Elias sabia o Deus a quem ele servia. Elias foi arrebatado. Hoje ninguém até hoje conseguiu matar Elias. Ninguém até hoje conseguiu matar Elias. Até hoje ninguém conseguiu matar Elias. Em nome de Jesus, eu creio nessa noite. Deus tem um propósito na sua vida. Não pare, irmão, não pare, tem promessas para a tua vida. Talvez nós temos gente aqui que está com saudade da presença, que está paralisado por alguma dessas situações. Eu não sei a tua situação, mas como eu falei, para cada problema Deus tem uma solução. Deus tem uma voz poderosa através da palavra dele. Volte a caminhar. Hoje é noite de reconciliação, irmão. Você que está afastado, você que está desviado, você que faz tempo que não sente a presença, hoje é a noite de você recuperar isso, de você se encontrar de novo com o Senhor, de você sair dessa caverna, sair dessa situação, ouvir o sussurro de Deus e cumprir tudo aquilo que Deus quer que você faça. Hoje é noite de reconciliação.